Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse estudo, então, vamos invocar a graça de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, vamos continuar então nos passos do outro vídeo, estudando o Catecismo da Igreja Católica, trazendo um pouquinho da vida de Abraão, né? Vamos agora estudar agora o número 2571 do Catecismo da Igreja Católica. No vídeo anterior, nós conversamos um pouquinho que, digamos assim, que o início da vida de Abraão, nós poderíamos tirar, e o Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso, que fala no finalzinho, né? Assim nos aparece, desde o princípio, um dos aspectos do drama da oração. Isso é no número anterior, 2570. Só estou pegando um gancho do vídeo anterior. A prova da fé na fidelidade de Deus, né? Um drama da oração é isso. Deus nos prova para ver se de fato nós acreditamos na fidelidade dele. Que ele é fiel à sua promessa e ele não falha na sua promessa. Qual a promessa de Deus? De sempre estar conosco, de nunca nos abandonar. Ele não fez isso com Abraão. Mas entender isso de verdade, não só com a razão, mas com o coração, leva tempo. E é preciso de muitas provas para de fato experimentarmos e crermos essa fidelidade do Senhor. E no número seguinte, traz a ideia da oração em Abraão já como intercessão, né? No finalzinho do número 2571, o Catecismo fala assim: desde então, tendo-lhe Deus confiado o seu desígnio, o coração de Abraão fica em sintonia com a compaixão do seu Senhor pelos homens e ousa interceder por eles com uma confiança audaciosa. Portanto, nesse caminhar de Abraão, para que ele pudesse, em toda a sua história, né, com Deus, desde que ele saiu de Ur da Caldeia, ele sendo um homem pagão, adorador de vários deuses. Então, desde esse momento, até ele passar a acreditar no único e verdadeiro Deus, e depois ele chegar a ter um amor imenso por esse Deus, levou tempo. Abraão teve que percorrer etapas. Por isso que ele é o paradigma de todo crente, porque nós também, até o momento que Deus nos chama à existência, nos tornamos cristãos pelo batismo, nosso segundo nascimento, o nosso renascimento, até de fato conseguirmos ter esse amor profundo por Deus e uma confiança inquestionável, são etapas na nossa vida que a gente tem que passar, né? Primeira etapa da prova. Depois, Abraão, então, experimentando em si mesmo, diz o Catecismo, né, a própria compaixão de Deus, como Deus foi fiel à sua promessa e teve compaixão com ele, Abraão se torna agora um intercessor pelos homens, porque o mesmo amor que Deus tem com ele, Deus pode ter com os outros. A mesma maravilha que Deus estava fazendo na vida dele, Deus também podia fazer na vida dos outros homens. Então, Abraão, poderíamos dizer nós, né, para tirar assim uma lição
espiritual para a nossa própria vida, né? Tendo em vista que nós estamos falando agora da doutrina da igreja do ponto de vista da espiritualidade, da oração, né? Aprendendo o que é essa oração. A oração também nos leva a ter como coração de Abraão um coração intercessor. Porque à medida que nós experimentamos a nossa miséria e o amor de Deus por nós, sabemos que os outros homens também, em sua miséria, Deus pode amá-los do mesmo jeito. Na medida que nós nos sabemos tão imperfeitos e percebemos que Deus nos tirou do nada e nos deu uma vida nova, Deus também pode fazer isso pelos outros. E aí brota do nosso coração esse desejo de intercessão. Não de ficar julgando as pessoas, não de ficar apontando o dedo e condenando-as como se fôssemos juízes, mas de interceder por elas. Dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor que também as cure, que também vá ao seu coração, que elas abram seu coração para poder acolher a misericórdia de Deus, né? Não, tudo é possível pela força da oração. Não duvidemos disso. O número 2572, o que eu acredito que esse número, como chave de leitura para entender, é que está refletindo conosco a ideia de que nós também podemos, pela oração, participar no poder de Deus. O que significa isso, né? Logo no iniciozinho do número, 2572, diz assim: como última purificação da sua fé, da fé de Abraão, é pedido ao depositário das promessas, que é Abraão, né? Deus depositou sobre ele a promessa da terra, de um filho, de uma numerosa nação, que sacrifique o filho que Deus lhe deu. A sua fé não vacila. Deus proverá quanto ao cordeiro para o holocausto. Está lembrando aqui, quando Abraão com o filho nos seus braços, Deus pede o sacrifício de Isaac, né? Isso a gente lê, acha que foi fácil, mas com certeza não foi. Um Deus que ele amava, pede o sacrifício de um filho que ele amava, através do qual ele acreditava que ia ter uma grande descendência. Então, isso dá um nó na cabeça e no coração de Abraão. Mas diz a palavra que Abraão não vacilou um momento. Se Deus pediu, ele iria fazer. Hoje nós sabemos, é claro, que Deus não ia permitir esse sacrifício, né? Deus não é um Deus que se compraz com o sofrimento e com a morte humana. Ele não quer o sangue dos homens, né? Só que eu acredito que Deus quis purificar esse momento também de Abraão da sua fé, porque Abraão veio de um povo politeísta, que Abraão já estava acostumado na sua infância a ver sacrifícios de pessoas, né? Abraão cresceu assim, ao que tudo indica, porque ele cresceu na região da Mesopotâmia, onde ficava Ur da Caldeia, em que existiam sacrifícios humanos nas religiões que existiam ali nos povos. Abraão saiu do meio desse povo. Então Deus, eu acredito que ele queria purificar essa ideia de Abraão, né? Dizendo, quando Abraão está disposto a sacrificar o seu filho, e Deus manda o anjo para: não, Abraão, não faça isso. Você já provou que você ama a Deus acima de tudo, acima do seu próprio filho. O que Deus estava querendo dizer para Abraão? Nessa purificação também da fé de Abraão: eu não sou um Deus igual ao Deus que você conheceu. Eu não me comprazo com o sangue humano. Eu não fico feliz com o ser humano que sofre. Eu não sou esse tipo de Deus. Então Abraão vai entendendo cada vez mais que esse Deus que ele conheceu, que ele tem aprendido a amar, é muito maior do que ele pensava. E aqui fala, então, que a oração restaura o homem na semelhança com Deus e fala o participante no poder do amor de Deus que salva a humanidade. Quer dizer, Abraão só teve essa fé profunda porque Abraão também aprendeu a conversar com Deus ao longo da sua caminhada. A fé de Abraão cresceu à medida que a sua oração cresceu, e a sua oração cresceu à medida que a sua fé também cresceu. Então, esse número nos mostra nesse período de vida, nesse momento de vida de Abraão, do sacrifício do seu filho, que ele entende que esse Deus é muito maior do que ele pensava, que nós também, como quando fazemos a experiência do amor de Deus e quando estamos dispostos a sacrificar o nosso Isaac, e a pergunta é: qual é o nosso Isaac? Que Deus tem pedido para sacrificar e a gente não tem tido coragem. Se não estivermos dispostos a sacrificar o nosso Isaac, nós não entenderemos esse Deus maravilhoso e cheio do poder, do amor e da misericórdia dele.
Só se estivermos dispostos a aprender a sacrificar o nosso Isaac dia a dia, é que nós poderemos também, tomados pelo amor de Deus, participar nesse poder de Deus de interceder pela humanidade e ajudar a humanidade a trilhar o caminho da salvação. Esvaziar-se de si mesmo, mesmo em meio à dor, para permitir que o Senhor habite dentro de nós. Sacrificar o Isaac. Tem que ter coragem para deixar o Isaac de lado para ganhar a Deus. E no último número, 2573, eu acredito que esse número queira nos mostrar que através da vida de Abraão há um outro aspecto da oração que não pode ser esquecido por nós. A oração como combate da fé e como perseverança, né? Então, no finalzinho, traz a figura de Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, Abraão o pai, Isaque o filho, Jacó o neto. Através de Jacó vieram as 12 tribos de Israel e traz essa luta que aconteceu com Jacó, com um ser misterioso, que nós não sabemos o nome, mas hoje nós sabemos que é Deus, né? Então, digamos, essa luta, onde Jacó, ele resiste, né? Essa luta, resiste a esse Deus, mas Deus vai lutando com ele, mas Jacó também não desiste de lutar, então ele tem um combate da fé, essa luta espiritualmente, talvez, acredito que eu não esteja errado, mas espiritualmente, na oração, nós podemos fazer uma interpretação dela, que é Deus combatendo com Jacó para tentar tirar dele todas as impurezas, todas as suas certezas humanas, e Jacó simbolizando talvez a cada um de nós, que muitas vezes lutamos contra Deus porque não queremos retirar as nossas certezas humanas, as nossas vontades, queremos continuar com o nosso orgulho, queremos continuar com a nossa própria vida, fazendo as coisas do nosso jeito, não queremos mudar a nossa ideia, e aí nós vamos combatendo contra Deus, mas Deus vai combatendo, até que chega um momento que nos deixamos vencer. Mas essa luta nossa, a gente continua perseverante, né? Porque no fundo o que a nossa alma quer é nos livrar desses caminhos errados, né? Então, nós vamos combatendo contra Deus, mas ao mesmo tempo, à medida que Deus não desiste de nós, nós permanecemos e nós compreendemos que esse combate contra a gente não é por falta de amor a nós, mas é por amor a nós para nos livrar dos caminhos errados. E à medida que a gente vai entendendo isso, nós vamos perseverando então nesse combate da fé, para sermos pessoas melhores, né? Para aprendermos a amar mais, a sermos mais misericordiosos, a não abandonarmos a verdade de Deus e da igreja diante das mentiras do mundo, a não nos conformarmos com a mentalidade do mundo, mas nos conformarmos com aquilo que Jesus nos ensina, mas sempre tudo isso permeado por muito respeito e por muito amor, como nós católicos sabemos que deve ser e aprendemos, né? Então veja só que maravilha. Só da pessoa de Abraão, quantas lições o Catecismo da Igreja nos ensinou a tirar, né? A oração como prova, a oração como intercessão, a oração como a possibilidade de participar no poder de Deus, a oração como combate, mas como vitória que nos é dada quando nós perseveramos nesse combate. Então, que a figura de Abraão, que nos trouxe o Catecismo da Igreja Católica, seja para nós exemplo, para que a nossa vida de oração seja autêntica e nos leve a uma verdadeira comunhão com o nosso Deus. Louvemos agora a Virgem Santíssima, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.